Olá, eu sou a Arsa aqui do canal Crochês da Sassá. E nesse vídeo tutorial eu vou passar para você que está querendo aprender a fazer o crochê os pontos principais e fundamentais para você fazer suas primeiras peças. Vem comigo no passo a passo. Pegue o seu bloquinho de anotações ou o seu caderno e vamos aprender aqui o nome, a abreviação e o símbolo dos pontos. O primeiro ponto que nós vamos aprender é o ponto corrente. Ou correntinha. A sua abreviação é CORR e o seu símbolo nos gráficos vai ser ou uma bolinha, um círculo, ou uma bolinha mais comprida, mais deitada assim, um círculo ovalzinho deitado. Então, nos gráficos vocês vão encontrar ou um círculo ou um círculo deitado assim, mais ovalzinho, que vai corresponder ao ponto corrente, também conhecido como correntinha. Bom, o que eu escolhi para trabalhar com vocês nessa videoaula, nesse passo a passo, foi esse barbante de número 8, na cor crua, tá? Eu já falei sobre como saber qual é o número do barbante e como saber qual agulha usar no vídeo onde eu dou 5 dicas para iniciantes. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui, ó, um card aqui no canto superior direito desse vídeo, onde você pode clicar e assistir o vídeo agora e depois retornar para assistir essa videoaula, ou então vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir quando terminar de ver essa videoaula, ok? Então você tem essas duas opções de clicar aqui no card ou ir aqui na descrição do vídeo e clicar no link que eu vou deixar aqui com 5 dicas que eu considero bem interessantes para quem está iniciando no crochê. Bom, quem já assistiu ao vídeo, né, com as 5 dicas para quem está iniciando no crochê, viu que eu mostrei a etiqueta desse barbante aqui específico, tá? Viu que aqui eu falei que ele é o número 8, mostrei aqui na etiqueta e mostrei as sugestões de agulha que a própria marca dá para usar com esse barbante. Se você quiser saber mais, assista lá ao vídeo com as 5 dicas. Eu vou usar aqui para fazer essa videoaula a agulha de 4 milímetros, tá? Mas você pode estar usando qualquer fio, tá? Qualquer fio, qualquer linha, qualquer barbante e a agulha que corresponda àquele fio para você estar fazendo junto comigo esse passo a passo, para você estar aprendendo o crochê. Então vamos lá. Bom, para fazermos os nossos pontos, né, as nossas peças, antes temos que aprender como segurar a agulha e a linha. Eu vou mostrar aqui duas formas mais comuns de se segurar a agulha e como eu seguro a linha, tá? E aí você vê como fica mais confortável para você, como você vai trabalhar melhor, tá? Então vamos lá. As duas formas mais comuns de se segurar a agulha ou em forma de faca, né? Como se você estivesse segurando uma faca, ó, como, né? Uma faca, como se a gente fosse cortar alguma coisa. Então, essa é uma maneira de segurar a agulha, ou em forma de caneta, tá? Como se você estivesse segurando uma caneta para escrever alguma coisa. Então, essas são
as duas formas de segurar, né, de pegar aqui na agulha para fazer os trabalhos mais comuns. Eu vou trabalhar aqui em forma de faca, tá? Mas você vê como fica melhor para você. Bom, com relação à linha, sempre deixe um pedaço de linha de fio sobrando aqui, uns 4 dedos, né, aproximadamente, um pouco mais. E como eu seguro aqui a partir de agora? Eu seguro aqui, eu prendo essa linha com o dedão e o dedo indicador, passando por cima do dedo indicador, por baixo do dedo médio, por cima do dedo anelar e por baixo do dedo mindinho, tá? É assim que eu seguro a linha para eu trabalhar. Tem gente que aqui, depois que passa aqui do dedo médio, passa por cima desses 2 dedos, tá? Aí é como eu disse, como você vai se sentir mais confortável. Eu faço assim. Bom, agora que já aprendemos como segurar a linha e a agulha, vamos aos nossos pontos. Para começar, temos que fazer uma laçada inicial, um lacinho aqui inicial. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos passar a agulha aqui, ó, por baixo da linha, tá? Entre o dedo indicador e o dedo médio, ó, a gente passa aqui e dá uma volta completa nessa agulha, ó. Dando essa volta, nós temos aqui já o laço inicial quase completo. Agora, a gente vai puxar esse barbante passando aqui por dentro dessa alcinha que se formou. Passa aqui por baixo da linha, a agulha, e puxa aqui por dentro desse lacinho. Agora sim, nós temos a nossa laçada inicial, certo? Sempre sobrando um pedaço de fio para a gente fazer o arremate depois e conseguir segurar direitinho aqui também, certo? Aqui, essa laçada, tanto nessa laçada inicial quanto nos pontos que a gente for fazer, não pode ser nem muito apertado, nem muito frouxo. Porque se for apertado, se for muito apertado, se a gente puxar aqui a linha, quando a gente quer apertar, a gente puxa aqui. E quando a gente quer afrouxar, a gente puxa também com a agulha, tá? Abrindo aqui. Se essa laçada for muito apertada, ó, a agulha não vai conseguir correr direito aqui por dentro. O barbante, ó, se você for passar aqui, não vai passar porque tá muito apertado. Mas também, se for muito largo, quando você fizer o ponto, não vai ficar bonito, né? Não vai ficar legal. Então, essa laçada não pode ser nem muito apertada, nem muito frouxa. Tem que ser o suficiente para você ver que a agulha tá passando direitinho e tem mais um espaço para a linha, o barbante passar ali junto com a agulha, certo? Então, vamos lá. Vamos ao nosso ponto corrente. Com a agulha aqui dentro da laçada, nós vamos aqui, ó, com os outros dedos, fazer afrouxar aqui o fio, ó. Passar a agulha por baixo do fio e puxar aqui por dentro dessa laçada. Temos o nosso primeiro ponto corrente, né? Novamente, passando, ó, levanto aqui um pouco o fio com o dedo médio, com os outros dedos, passo a agulha aqui por baixo da linha e puxo ela aqui para dentro da laçada. Mais um ponto corrente. Novamente, por baixo da linha, passo a agulha e puxo essa linha, esse barbante, para dentro da laçada. Passo a agulha por baixo e puxo por dentro da laçada. Olha como vai ficando bonito o nosso ponto, certo?
Vamos lá novamente. Nosso ponto aqui, ó. A agulha por baixo da linha e passo por dentro dessa laçada. Lembrando que não pode ser nem muito frouxo, nem muito apertado, ó. Tem que ser o suficiente para a agulha correr aqui dentro e mais um espacinho para o barbante, para a linha passar aqui, certo? Então, vamos lá novamente. Passo a agulha por baixo da linha, como se eu fosse dar uma voltinha aqui, tá vendo? E quando eu estiver chegando aqui nessa alcinha, eu vou virando um pouco a agulha, ó, para prender bem o fio. E esse fio passar aqui, ó, no espaço de baixo entre a agulha e o espacinho que tem aqui, ó. Certo? Novamente, ó. Passo a agulha por baixo da linha. Puxo essa linha com a cabeça da agulha aqui, ó, meio de ladinho. Quando eu for chegando aqui na laçadinha, eu vou virar essa agulha para passar aqui, ó, por baixo da agulha nesse espacinho. Olha como está ficando bonito os nossos pontos. Novamente, passou por baixo da linha, puxou a linha, virei a agulha e passei aqui no espaço entre a agulha e o lacinho aqui, certo? Vamos contar aqui quantos a gente já fez. Ó, podemos contar tanto aqui do nozinho inicial quanto aqui da agulha. Eu acho que para quem tá começando vai ser mais fácil contar aqui da agulha, certo? Porque aqui você pode confundir esse nozinho inicial. Então, vamos lá. O nosso ponto aqui, corrente, é como se fosse uma trancinha, tá vendo? É composto por esses, vou tirar aqui a agulha só para mostrar para vocês, por esses dois fios aqui, ó, tá vendo? Formando um Vzinho, ó, uma trancinha. Então, aqui temos um ponto, com esses outros dois aqui, mais um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui não é ponta, aqui é o nozinho inicial, tá? Então, ó, você pode ver que aqui não tem... Aqui, ó, esse nozinho não tem ponto nenhum, é só um nó. Então, não conta esse nó. Vai contar a partir daqui, onde temos essa trancinha, tá ok? Então, a gente pode contar tanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá. Não faz diferença. Não contamos o nozinho, vou até segurar ele aqui, ó, pra gente não contar ele, que ele é um nó, certo? E vamos começar a contar a partir daqui, que é o primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Bom, vamos lá, vou fazer mais alguns pontos aqui com vocês. Fazer uns 15 aqui. Mas vocês podem fazer quantos vocês quiserem, tá? Quanto mais melhor, vocês vão treinando aí os pontos. Então, vamos lá. Temos 8 aqui que a gente contou. 9, 10, 11, 12, 13, 14. O dedão, ó, vai andando conforme eu vou fazendo os pontos, ó. 15, eu vou segurando aqui embaixo da laçada para deixar ela uma tensão firme, né? Ela presa aqui, para os pontos ficarem bonitos, uniformes, ok? Então, fiz aqui
15 pontos corrente com vocês, 15 correntinhas com vocês. Se vocês acharem que vocês já estão fazendo direitinho, podem seguir para o próximo ponto, que é o ponto baixo que a gente vai fazer. Mas eu acredito que ainda não vai estar assim saindo tão bonitinho, vocês ainda vão estar pegando jeito. Então, façam mais, desfaçam, refaçam, quantas vezes for preciso para os seus pontos ficarem uniformes. O segundo ponto que nós iremos aprender é o ponto baixo. Ponto baixo. A abreviação do ponto baixo é um P e um B. E o seu símbolo nos gráficos é ou uma cruzinha ou um xizinho. Então, nos gráficos vocês podem encontrar dessas duas formas. Bom, o nosso ponto corrente, o nosso ponto correntinha, é o ponto base para os outros pontos, tá? Por que ele é o ponto base? Porque nós vamos fazer os outros pontos aqui usando essas correntes que a gente fez, esse ponto correntinho aqui que a gente fez, tá? O primeiro ponto que a gente vai fazer aqui nessas nossas correntes, né, nesse ponto corrente, é o ponto baixo. Como é que a gente vai fazer esse ponto baixo? Estamos aqui então com a agulha dentro de uma laçada, né? Isso aqui não é ponta, é só uma laçada onde a agulha está aqui. Vamos pular esse primeiro ponto aqui depois da laçada e vamos trabalhar aqui nesse segundo ponto, ó. Como eu já mostrei para vocês, a gente conta os pontos vendo aqui esses dois fios, né, que formam o ponto. Então, vamos pular esse ponto e vamos trabalhar nesse segundo ponto, ok? Para começar. Vou ficar com o dedão aqui, ó, embaixo do ponto que eu tenho que trabalhar para eu saber qual é. Então, aqui com a agulha dentro da laçada, lembrando que esse laço não pode ser muito frouxo nem muito apertado. Vamos, sem dar outra laçada, né, sem passar a agulha aqui pela linha, sem nada, do jeito que está aqui, vamos entrar com a agulha aqui, ó, no segundo ponto. Passando aqui por dentro dessas duas alcinhas, né, desse ponto aqui, ó, dessas trancinhas, vamos passar a agulha aqui por dentro. Agora sim a gente passa por baixo da linha e puxa essa linha aqui por dentro dessa corrente, do ponto corrente, certo? Ficamos agora com duas laçadinhas aqui na agulha. Agora, nós vamos novamente passar a agulha por baixo da linha e passar por essas duas alcinhas de uma vez, ó. Temos o nosso primeiro ponto baixo. Novamente, agora sem pular ponto correntinha, né? Sem pular ponto corrente nenhum, vamos aqui, ó. Nesse aqui a gente fez, então vamos ver o próximo ponto aqui. Vamos passar a agulha por dentro do ponto. Agora a gente passa a agulha por baixo da linha, puxa aqui por dentro desse ponto, ficando com duas alcinhas. E agora a gente novamente puxa essa linha por dentro dessas duas alcinhas de uma vez. Temos o nosso segundo ponto baixo. Mais uma vez, no próximo ponto corrente. No próximo ponto corrente, a gente passa a agulha por dentro dele, puxa o fio por dentro, ficamos com duas alcinhas, novamente puxa o fio passando por essas duas alcinhas de uma única vez. Temos aqui já
3 pontos baixos. Vou fazer o quarto aqui, passei por dentro da corrente, do ponto corrente, puxei a linha, o barbante, fiquei com as 2 alcinhas aqui. Agora eu vou puxar o barbante passando pelas 2 alcinhas de uma única vez, certo? Vou mostrar aqui para vocês como é que está ficando. Ó, temos aqui 4 pontos baixos. Como eu sei que é ponto baixo, né? O ponto baixo aqui, que tem 4 aqui, né? O ponto baixo, aqui, ó, forma um Vzinho, tá vendo? Quando você faz, ó, você pode ver que todos os pontos vão ter um Vzinho aqui. Cada ponto é um Vzinho. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E olhando por cima do ponto, ó, se você virar, você também vai ver o Vzinho, tá? Olhando aqui por cima do ponto, nós temos trancinho, ó, fica bem parecido com o ponto correntinho, ó, tá vendo? Com a trancinha do ponto correntinho. Também podemos contar por aqui. 1, 2, 3, 4. Bom, então vamos lá, vou fazer mais alguns pontos aqui com vocês, para vocês pegarem bem direitinho. Então, tô com a agulha aqui na laçada. Vou passar aqui por dentro do próximo ponto, ó. O ponto que eu fiz foi esse aqui, que é onde tá agora em cima. Vou no próximo, passo a agulha aqui por dentro, puxo o fio passando por dentro desse ponto corrente, fiquei com 2 alcinhas, vou passar a linha por dentro das 2 alcinhas de uma vez, certo? Ó, o dedão, tá vendo? Sempre vai andando para ajudar a segurar aqui, a dar tensão no fio, né? Os dedos, tanto o dedão quanto os outros dedos estão aqui para ajudar a dar tensão no fio e também aqui a segurar direitinho aqui para dar atenção aqui, né? Pra gente conseguir fazer os pontos ficarem bonitinhos assim, ok? Olha como tá ficando bonito. Então, vamos lá novamente. Passei aqui por dentro do próximo ponto, puxei a linha, fiquei com 2 alcinhas, ó, o dedão aqui segurando embaixo da onde eu estou fazendo, puxei a linha por dentro das 2 alcinhas de uma vez. Passei por dentro do próximo ponto, puxei a linha, fiquei com 2 alcinhas, agora eu puxo a linha novamente, passando por dentro das 2 alcinhas. Vamos lá, próximo ponto, puxei a linha, fiquei com as 2 alcinhas, passo a linha por dentro dessas 2 alcinhas. Ok? Vou fazer até aqui o final, vamos lá. Passei por dentro do ponto, puxei a linha, passei por dentro das 2 alcinhas. Não tem muito segredo, né, gente? É só questão de treino mesmo, tá? Como qualquer coisa na nossa vida, quando a gente tá aprendendo, a gente tem que treinar bastante. Então, ó, passei, fiquei com as 2 alcinhas, passei por dentro das 2 alcinhas. Novamente. Vamos lá, tá acabando aqui, mais 2 só, ó, passei por dentro do ponto base, né, do ponto corrente, puxei, fiquei com 2 alcinhas. Agora eu puxo a linha por dentro das 2 alcinhas de uma vez. E aqui a última, né, porque esse aqui é o nozinho, então nós só temos mais um ponto aqui. Passei por dentro do ponto, puxei a linha, fiquei com 2 alcinhas, agora eu passo a linha por dentro das 2 alcinhas de uma vez.
Então, aqui, ó, terminamos a nossa primeira carreira em ponto baixo. Olha como ficou bonitinho, tá vendo? Aqui não é um ponto, aqui é um nozinho, né? Então, aqui a gente não faz, certo? Então, como é que a gente continua aqui? Como é que a gente faz uma outra carreira? A gente vai trabalhar agora com carreiras de ida e de volta, tá? Então, agora a gente fez pra cá e a gente vai fazer aqui agora em cima desses pontos baixos que a gente já fez, mais pontos baixos, tá? Vamos fazer uma segunda carreira aqui, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas a gente quiser, certo? Então, como é que a gente faz isso? Com a agulha aqui dentro da laçada, a gente vai virar o nosso trabalho, tá bom? A nossa peça, ó, tá assim. A gente vai simplesmente passar pra cá e fazer o ponto aqui, certo? Então, aqui, ó, dentro do primeiro ponto, ó, a gente passa, só que agora, gente, olhando aqui por cima, ó, temos, tá vendo? Essas duas alcinhas. Olha as duas alcinhas aqui. Então, quando a gente for passar, a gente tem que passar por dentro dessas duas alcinhas, tá bom? Que é o ponto baixo. Agora, o ponto baixo tem duas alcinhas. Então, a gente vai sempre passar por dentro dessas duas. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Agulha aqui dentro da nossa laçada. Vamos vir aqui no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto. Vamos passar a agulha aqui por dentro. Vamos puxar a linha, barbante, e vamos ficar com duas laçadas. E vamos passar a linha, o barbante, por dentro dessas duas laçadas, como a gente já fez na primeira carreira. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira. Vamos lá, passei aqui por dentro, puxei a linha, temos duas laçadas, vamos passar a linha por dentro das duas laçadas. Novamente, ó, passei aqui por dentro, aqui, ó, por dentro, puxei a linha, fiquei com duas laçadas, vou passar pelas duas laçadas de uma vez. Passei por dentro, puxei a linha, fiquei com as duas laçadinhas, vou passar a linha por dentro das duas laçadas. E assim eu vou fazendo até o final, certo? Chegamos aqui ao nosso último ponto dessa carreira, ó. Vou olhar aqui, ó, passar por esses dois fios, tá bom? Ó, passei, olha, pelos dois fios, puxei e agora passo pelas duas laçadas, certo? Temos aqui a nossa segunda carreirinha. Novamente, viro o nosso trabalho, passo a agulha aqui por dentro do primeiro ponto e vou fazendo mais pontos baixos. Primeiro, no segundo, a mesma coisa, certo? E assim a gente vai trabalhando. Não tem segredo, é só questão de treino mesmo, tá ok? Bom, vou fazer aqui mais algumas carreiras para mostrar para vocês como é que fica. E vocês vão fazendo aí também, tá? É muito treino, gente. A gente tem que fazer, refazer, fazer novamente, que vocês vão ver que é fácil, mas tem que treinar, tá ok? Já volto com vocês.
Bom, temos aqui, ó, já fiz mais algumas carreiras. Fiz 10 carreiras aqui no total, ó. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, ok? Os pontos, ó, vamos ter aqui 14 pontos, porque a gente começou fazendo 15 correntinhas iniciais, né? Só que na hora de fazer os nossos pontos baixos aqui, ó, no começo, a gente pulou a primeira corrente, né? O primeiro ponto corrente. Então, para fazer o nosso primeiro ponto baixo. Então, passamos a ter 14 pontos baixos aqui. Vamos contar para ver se temos 14 pontos baixos mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Contando aqui pela frente para mostrar para vocês, ó. Sempre vendo o Vzinho, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, certo? Então, todas as carreiras têm que ter 14 pontos. Se não tiver, você pulou algum ponto ou fez pontos no mesmo ponto de baixo, tá? No mesmo ponto base. Então, vocês têm que se atentar a isso para ficar bonitinho assim, ó. Tudo retinho, tudo bem bonitinho o trabalho. Ok? Bom, terminamos aqui, né, nossos pontos. Fiz aqui essas 10 carreiras com vocês. Vocês podem fazer mais para ir treinando. Eu vou mostrar aqui para vocês, quando termina, o que a gente faz, tá? A gente vai, obviamente, cortar o fio, deixando aqui uma sobra. Certo? E vai passar esse fio aqui de sobra por dentro dessa alcinha, dando um nozinho, certo? Simplesmente isso. Vai ficar um nozinho igual aqui no começo, agora aqui no final, certo? Então, é assim que fazemos para não desmanchar o que a gente fez. Depois, a gente arremata esse fio aqui, né? Esconde esse fio aqui quando a gente estiver fazendo as nossas peças. Mas agora a gente só está aprendendo os pontos, então é só dar esse nozinho passando por dentro do último ponto e prender aqui. O próximo ponto que você vai aprender aqui é o meio ponto alto. A sua abreviação é MPA. E o seu símbolo é um tracinho na vertical com um traço em cima na horizontal. É um Tzinho, né? Então, se vocês verem esse símbolo aqui nos gráficos, ele representa o meio ponto alto. Para fazer os nossos meio pontos altos, vamos começar fazendo 15 correntinhas, assim como fizemos quando fomos fazer os pontos baixos, certo? Então, vamos começar aqui com a laçada inicial. Eu mostrei anteriormente como fazer com a agulha, né? Que é só dar uma volta aqui completa com a agulha e puxar a linha aqui para dentro. Então, temos a nossa laçada inicial. Vou ensinar uma segunda maneira aqui, tá bom? Quem tiver dificuldade de fazer com agulha
ou quiser aprender uma maneira diferente, ó, vamos pegar esse fio, dar uma volta completa aqui no dedo indicador. Ele tá aqui, ó, pra frente. Vamos passar ele pra trás da linha que enrolamos no dedo. Levantar essa linha, né, que demos a volta completa. E passar essa que está presa aqui ainda, ó, que passamos aqui pra trás, por dentro dela. Agora é só puxar. Temos a laçada. Agora vamos ajustar aqui pro tamanho da nossa agulha. Tá? Então, essa é uma segunda maneira de fazer essa laçada inicial, esse laço inicial. Feito isso, agora é só fazer as correntes, né? Os pontos corrente ou correntinha, certo? Vou fazer aqui. Bom, aqui com as nossas 15 correntinhas, né? Com os nossos 15 pontos correntes prontos, vamos fazer os nossos meio ponto altos. A primeira coisa que temos que fazer é dar mais uma laçada aqui, né? Temos uma laçada aqui na agulha, vamos passar a agulha aqui, ó, pela linha e vamos ficar com 2 laçadinhas, certo? Agora, nós vamos pular os 2 primeiros pontos corrente aqui, ó, contando da agulha, ó. 1, 2, certo? E vamos fazer aqui no terceiro ponto o nosso meio ponto alto. Então, com as 2 laçadas aqui na agulha, eu vou enfiar a agulha aqui nesse terceiro ponto corrente e puxar a linha aqui por dentro. Vamos ficar com 3 alcinhas aqui na agulha. E agora a gente tem que passar a linha por essas 3 alcinhas de uma vez, certo? Ó. Puxando a linha, vamos passar pelas 3 alcinhas de uma única vez. Esse é o meio ponto alto. Novamente, ó, temos uma laçadinha aqui na agulha. Vou passar a agulha aqui, ó, por baixo da linha, ficando com 2 laçadinhas na agulha. Agora, no próximo ponto corrente aqui, ó, da base, eu vou enfiar a agulha, puxar a linha por dentro desse ponto e vou ficar com 3 alcinhas aqui na agulha. E agora eu passo a linha por essas 3 alcinhas. Temos o nosso segundo ponto, meio ponto alto. Novamente, faço aqui mais uma alcinha, ficando com 2 alcinhas na agulha. Entro aqui no próximo ponto da base, puxo a linha, fico com 3 alcinhas, tá? Puxo a linha por dentro dessas 3 alcinhas de uma única vez. Os pontos estão ficando assim. Certo? Vamos lá novamente, ó, uma alcinha, vou colocar outra alcinha aqui, passando a agulha por baixo da linha. Passo a agulha por dentro do ponto, do próximo ponto. Ó, passei por dentro do próximo ponto, já passo a agulha aqui por baixo da linha. Puxo aqui para dentro do ponto, fico com 3 alcinhas. Agora eu vou passar a linha pelas 3 alcinhas. Se vocês tiverem dificuldade de passar pelas 3 alcinhas de uma vez, vocês podem, ó, pegar a linha, passar por dentro das 2 primeiras, dar uma paradinha e passar pela terceira, certo? Também dá certo. Quando vocês estiverem aprendendo, vocês podem fazendo assim. Com o tempo, vocês vão passando pelas 3 de uma vez. Vamos lá novamente. Faço mais uma alcinha aqui, passando por baixo da linha. Vou no próximo ponto. Puxo a linha para dentro do próximo ponto, fico com 3 alcinhas. Puxo essa linha novamente aqui. Vou passar pelas 3 alcinhas, mas vou fazer parando aqui, ó, para vocês que estão começando, se tiverem dificuldade, passou pelas 2, ficou 2 aqui, passo pela última, temos o nosso meio ponto alto, certo? Então, dou uma laçada aqui, antes de entrar aqui no próximo ponto,
entro com a agulha no próximo ponto, puxo a linha aqui por dentro, fico com as 3 alcinhas e puxo a linha passando pelas 3 alcinhas de uma vez. Novamente, fiz uma alcinha, ficando com 2 alcinhas, passo pelo próximo ponto, puxo a linha aqui para dentro do ponto, fico com 3 alcinhas. Agora, pego a linha e passo pelas 3 alcinhas de uma vez. Vamos lá? Peguei a linha, passei pelo próximo ponto, fiquei com as 3 alcinhas, passo pelas 3 alças de uma vez. Novamente, fiz 2 alcinhas, vou no próximo ponto, puxo a linha, fiquei com 3 alcinhas, passo pelas 3 alcinhas de uma vez. Uma alcinha, mais uma alcinha, passo por dentro do ponto, puxo a linha, fico com 3 alcinhas. Vou passar aqui, ó, essa linha por uma alcinha, 2 alcinhas, 3 alcinhas, certo? 2 alcinhas na agulha, próximo ponto, puxei a linha, 3 alcinhas. Vou passar aqui, ó, vou fazer bem devagarzinho esses últimos aqui com vocês, ó. Passei pela primeira alcinha, passei pela segunda alcinha e agora pela terceira. Novamente, tenho uma alcinha aqui na agulha, faço outra alcinha, né? Faço outra laçada, ficando com 2. Vou passar aqui por dentro do próximo ponto, puxo a linha, fico com 3 laçadas. Agora, eu passo a linha por essas 3 laçadas. 1, 2, 3. Agora, o último, passo aqui por dentro, fiquei com as 3 alcinhas e vou passar pelas 3 alcinhas de uma vez. Está pronto a nossa primeira carreira de meios pontos altos. Vamos contar aqui com quantos pontos a gente ficou nessa carreira. Então, vamos lá, ó. Lembrando que a gente conta aqui, ó, sempre vendo um Vzinho aqui que se formou, tá? Ou aqui por cima também, ó, dá para contar aqui por cima também, tá? Vocês veem com qual jeito vocês acham mais fácil de contar. Aqui por cima parece correntinhas, né? Mas vamos contar por aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui temos as 2 correntinhas que a gente pulou lá no início, formando mais um meio ponto alto, tá bom? Então, essas 2 correntinhas que a gente pulou, a gente também conta como meio ponto alto, ok? Então, temos aqui 14 pontos, ok? Então, em todas as carreiras que a gente fizer de ida e volta, vamos ter que ter 13 meio pontos altos mais um meio ponto alto formado por 2 correntes, 2 pontos correntinhas, tá bom? Então, terminamos essa primeira carreira, vamos virar o trabalho. Viramos o trabalho, vamos sempre começar com 2 correntinhas para ser o primeiro meio ponto alto, tá? Então, ó, vamos fazer 1, 2 correntinhas. Então, essas 2 correntinhas vão ser
o nosso primeiro meio ponto alto. Vamos dar aqui a laçada, ficando com 2 laçadas na agulha. Vamos no próximo ponto, não é esse aqui, que esse aqui já é desse aqui, ó, tá vendo? Tá saindo as 2 correntinhas aqui do meio dele. Então, esse aqui a gente não faz, vai pro próximo e faz o nosso meio ponto alto. 3 laçadinhas na agulha, passa a linha pelas 3 laçadinhas, certo? Novamente, temos uma laçada só na agulha, vamos fazer a segunda, ficando com 2 alcinhos, 2 laçadinhas, ó, eu vou mostrar aqui por cima, ó. Vamos entrar aqui no próximo ponto, certo? Entramos com a agulha aqui no próximo ponto, ó, vamos passar pelas 2 alcinhas do ponto, tá bom, ó? Passei pelas 2 alcinhas do ponto, puxei a linha, fiquei com 3 laçadinhas aqui na agulha, 3 alcinhas aqui na agulha, vou passar por essas 3 alcinhas de uma vez. Novamente, dou a segunda laçadinha aqui na agulha, ficando com 2, entro no próximo ponto, puxo, passando pelas 2 alcinhas sempre, puxo a linha, fico com 3 alcinhas, 3 laçadinhas na agulha, passo pelas 3 de uma única vez. Cheguei aqui no último ponto dessa carreira, que é aquele pontinho formado pelas 2 correntinhas, né? Pelos 2 pontos correntes que a gente pulou lá no início. Então, ó, não tem segredo, é a mesma coisa, ó, tá vendo? Você vai passar aqui por essas 2 alcinhas do ponto corrente, ó. Então, uma laçada na agulha, a segunda laçadinha, e agora, ó, vou entrar com a agulha aqui, vou contar aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2 pontos correntes. Então, vou dar a segunda laçada na agulha, vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto corrente, passar por essas 2 alcinhas aqui dele e puxar a linha. Vou ficar com 3 laçadas na agulha, vou passar pelas 3 laçadas de uma vez. Então, ó, o último ponto da carreira sempre vai ser formado por 2 correntinhas, 2 pontos correntes. Então, ó, temos aqui o primeiro ponto e o segundo ponto em cima. Então, vocês vão fazer sempre o ponto em cima dentro desse segundo ponto corrente aqui de cima, dessa correntinha aqui de cima, ó o buraquinho dela aqui, ó, que a agulha tem que entrar, ó. Tá vendo? Então, vai entrar com a agulha aqui e passar pelos 2 fios dela, ó. Olhando aqui de cima, olha os 2 fios dela. Passou aqui, puxa o fio e faz seu ponto normalmente, certo? Então, vamos lá. Vou fazer mais essa carreira aqui com vocês e depois faço mais algumas carreiras para completar 10 igual eu fiz do ponto baixo. Então, vamos virar o nosso trabalho, né? Estávamos trabalhando assim. Agora, vamos virar nosso trabalho. Fazer 2 pontos correntes, 2 correntinhas. 1, para ser 2, para ser o nosso primeiro meio ponto alto da carreira. Vamos dar a laçada e aqui no nosso segundo ponto, porque esse primeiro já é desse aqui, que a gente fez as correntes, vamos fazer o nosso primeiro meio ponto alto, passando pelas 3 laçadas de uma vez, certo? Então, vamos lá. 3 laçadas de uma vez, uma laçadinha, 2 laçadinhas. Entrei no próximo ponto, puxei a linha, 3 laçadas, vou passar pelas 3 de uma única vez. Uma laçada, 2 laçadas. Entrei no próximo ponto, puxei a linha, 3 laçadinhas. Passar pelas 3 de uma vez. 2 laçadinhas, entrei no próximo ponto, puxei a linha, 3 laçadinhas,
passar pelas 3 de uma única vez, certo? Não tem segredo, é fácil, é só questão de treino, tá? Se você estiver tendo dificuldade, é só fazer que você vai ver que você consegue, ok? Cheguei nas 2 correntinhas aqui, que eu sempre inicio a carreira. Novamente, tenho uma laçada, vou pegar a outra laçada aqui, ficar com 2 alcinhos, vou contar, ó, primeira correntinha, vou aqui no espaço, ó, o buraquinho aqui da segunda corrente, vou entrar com a agulha aqui e vou passar por essas 2 alcinhas do ponto, ó, 1, 2. Vou puxar a linha, vou ficar com 3 laçadinhas na agulha e vou fazer o meu ponto, passando pelas 3 de uma vez, certo? Bom, então é isso. Eu vou fazer mais carreiras aqui até completar as 10 carreiras e volto aqui para mostrar para vocês. Bom, estou aqui com as 10 carreiras prontas, ó. Olha como ficou bonito. Tá vendo? Então, temos carreiras aqui, 10 carreiras, né? Com 14 meio pontos altos, sendo 13 meio pontos altos e um formado por 2 correntinhas, né? Que a gente sempre inicia a carreira com 2 correntinhas, sendo o nosso primeiro meio ponto alto. Assim como também vamos fazer, no caso do ponto alto, vão ser 3 correntinhas para iniciar a carreira, tá ok? Não tem segredo, é só questão de treino, ó. Fica muito bonitinho, né? Então, já temos aqui nossas 10 carreiras de ponto baixo, nossas 10 carreiras de meio ponto alto. Olha como dá a diferença, olha. Como o meio ponto alto é maior do que o ponto baixo realmente, olha só. Tá vendo só? Mas são pontos muito bonitos, né? O último ponto que nós vamos ver nessa videoaula, nesse passo a passo, é o ponto alto. A sua abreviação é PA. E o seu símbolo nos gráficos também é um tracinho na vertical, só que agora com 2 tracinhos na horizontal. Um em cima igual meio ponto alto, com um menorzinho no meio. Quase um F, né? Então, esse é o símbolo do ponto alto nos gráficos. Vamos então ao nosso ponto alto, nosso último ponto aqui desta videoaula. Bom, temos aqui novamente 15 correntes, né? 15 pontos correntinhas para servir de base para os nossos pontos, né? Então, vamos ao nosso ponto alto. Para o nosso ponto alto, a gente vai começar bem parecido com o meio ponto alto, tá bom? Então, temos uma laçadinha aqui, vamos dar outra laçada na agulha, só que agora, em vez de pular 2 correntinhas aqui para fazer o primeiro ponto, vamos pular 3 correntes, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 correntes, contando aqui da agulha. Na quarta, a gente entra com a agulha, puxa o fio e fica com 3 laçadas aqui na agulha. Só que agora a gente não vai passar pelas 3 laçadas, né? Por essas 3 alcinhas de uma vez, tá? A gente vai fazer em 2 etapas.
Então, a gente vem aqui, puxa o fio, passa pelas duas primeiras laçadas, por essas duas primeiras alças. Vamos ficar com dois aqui, dois lacinhos aqui, duas alcinhas aqui na nossa agulha. Agora, a gente novamente puxa o fio e passa por essas duas alcinhas aqui. Temos o nosso primeiro ponto alto. Novamente, ficamos com uma laçadinha só na agulha. Então, vamos dar outra laçada aqui, vamos ficar com duas. Vamos para o próximo ponto, sem pular ponto, né? A gente só pulou aqui no começo para ser o primeiro ponto alto. No próximo, a gente entra com a agulha, igual a gente fez no meio ponto alto, puxa a linha, ficamos com 3 alcinhas. Só que agora, vamos passar só pelas duas primeiras. Então, vamos lá, passamos pelas duas primeiras alcinhas, ficamos com duas aqui. Agora, a gente pega o fio novamente e passa por essas outras duas alcinhas. Então, temos aqui mais um ponto alto. Vamos lá novamente, mais uma laçada, vamos ficar com duas alcinhas na agulha. Passamos pelo próximo ponto, puxamos o fio, ficamos com 3 alcinhas. Vamos passar pelas duas primeiras, vamos ficar com duas. Agora, puxamos o fio novamente e passamos por essas duas alcinhas. Certo? Novamente, vamos dar outra laçada, vamos ficar com duas alcinhas aqui na agulha, duas laçadas. Vamos para o próximo ponto, passamos a agulha, ficamos com 3 laçadas na agulha. Vamos passar pelas duas primeiras, vamos ficar com duas, e agora a gente puxa o fio novamente, passando por essas duas alcinhas. Vamos lá, mais um pontinho aqui, 3 alcinhas na agulha, puxamos o fio passando por essas duas primeiras. Agora, puxamos novamente o fio e passamos pelas duas últimas. Uma laçada, duas laçadas. Passamos pelo próximo ponto, puxamos o fio, ficamos com 3 alçadas, ficamos com 3 alçadas aqui, né? Vamos passar pelas duas primeiras, pegar novamente o fio e passar pelas duas últimas. É bem parecido com o meio ponto alto, só que no meio ponto alto a gente passa pelas 3 laçadinhas, né? Pelas 3 alcinhas que estão aqui na agulha, puxando o fio uma única vez. Aqui no ponto alto a gente vai puxar o fio, passar pelas duas primeiras, vão ficar duas. A gente puxa o fio novamente, passando por essas duas últimas. Não tem segredo também. Quem conseguiu fazer o meio ponto alto vai conseguir fazer o ponto alto sem problema algum, tá bom? Que já vai ter bem mais facilidades para fazer aqui, certo? Vamos lá, ó, segunda laçada, vamos no próximo ponto, puxamos o fio, 3 alcinhas, 3 laçadas, passamos pelas duas primeiras. Agora, pegamos o fio novamente, passamos pelas duas últimas. 2 laçadas na agulha, passamos pelo próximo ponto, puxamos, ficamos com 3 alcinhas, 3 laçadas. Puxamos aqui pelas duas primeiras, puxamos o fio novamente, passando pelas duas últimas. 1, 2 alcinhas, passamos pelo próximo ponto, ficamos com 3 laçadas ou alcinhas, como queiram chamar, passamos pelas duas primeiras, ficamos com 2. Puxamos o fio novamente, passando pelas duas últimas. E vamos fazer aqui nosso último ponto dessa primeira carreira.
Passamos pelas duas primeiras laçadas e agora puxamos o fio pelas duas últimas, certo? Viramos o trabalho e vamos iniciar aqui sempre com 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas, certo? Então, esse primeiro ponto aqui, já temos as 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos dar aqui a segunda laçada na agulha, vamos ficar com 2, vamos no segundo ponto, ó. Esse primeiro já é dos pontos altos, vamos para o segundo, puxar o fio, vamos ficar com 3 alcinhas. Puxamos o fio novamente, passando pelas duas primeiras, ficaram 2, puxo o fio novamente por essas 2 alcinhas. E assim eu vou fazendo, ó, uma alcinha, dou mais uma laçada, ficando com 2, entro no próximo ponto, puxo o fio, fico com 3 laçadas, 3 alcinhas na agulha, passo o fio pelas duas primeiras, puxo novamente o fio e passo pelas duas últimas, certo? Próximo ponto, puxei o fio, fiquei com 3 laçadinhas, não vou passar pelas 3 de uma vez, só pelas duas primeiras, vou puxar novamente o fio e passar pelas duas últimas. Então, ó, não podemos confundir, tá? O meio ponto alto com o ponto alto, tá? O meio ponto alto, a gente tem uma laçada, faz a segunda laçadinha, entra no próximo ponto, puxa o fio, fica com 3 laçadas. Até aqui é tudo igual. A partir daqui a gente não pode confundir, tá? O meio ponto alto, a gente vai passar pelas 3 laçadinhas aqui, puxando a linha uma única vez, ó. Fui lá, puxei a linha, passei pelas 3. Esse é o meio ponto alto, tá? Ele é um pouquinho mais baixo que o ponto alto, tá bom? Então, não podemos confundir, ó. Esse é o meio ponto alto. Vou desfazer aqui, porque nós estamos fazendo o ponto alto, certo? Ó. Uma laçada, 2 laçadas. Entrei no ponto, puxei o fio, fiquei com 3 laçadas aqui na agulha, ou 3 alcinhas aqui. Até aqui o meio ponto alto e o ponto alto são exatamente iguais. Mas o ponto alto você não vai passar de uma vez aqui nas 3 alcinhas, tá? Vamos lá novamente, ó. Puxei o fio, passei pelas duas primeiras, puxo o fio novamente e passo pelas duas últimas, ok? Então, não confundam. 2 alcinhas, passei pelo ponto, puxei a linha, passo a linha puxo novamente passando pelas duas primeiras, ficaram 2, passo por essas 2, puxando a linha novamente. Passei aqui pelo próximo ponto, 2 primeiras e passo pelas 2 últimas. 2 laçadinhas, aqui já é o ponto formado pelas 3 correntes iniciais que a gente pulou, lembra? Então, ó, a gente tem que contar aqui uma corrente, 2 correntes e na terceira, ó, a gente vai procurar o buraquinho dela, ó, vai passar por aqui, certo? Aqui é a terceira de baixo para cima, tá? Aqui tá mais próximo da onde a gente tá trabalhando. Então, ó, vamos lá. Fiz as 2 laçadas. Vou entrar aqui
na terceira correntinha, ó, passando pelos 2 fiozinhos dela. Vou puxar o fio. Fiquei com 3 alcinhas, 3 laçadas. Vou passar pelas 2 primeiras e agora pelas 2 últimas. Então, já temos aqui 2 carreiras, certo? Vou virar o trabalho, como sempre, começo a carreira de pontos altos com 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Esse vai ser o meu primeiro ponto alto da carreira. Vou no próximo ponto alto, entro com a agulha, puxo o fio, passo pelas 2 primeiras alcinhas e pelas 2 últimas. Eu acho que deu para entender bem, eu acho que não dá mais para vocês confundirem o meio ponto alto com o ponto alto, né? Então, é isso. Vou fazer aqui mais algumas carreiras até completar 10 e volto com vocês. Então, aqui, ó, terminei as 10 carreiras. Olha como ficaram bonitas, ficaram retinhas, tá vendo? Olha. Ficaram bem retinhas. Para vocês terem carreiras retinhas assim, é treino, tá? No começo provavelmente não vai ficar muito retinho, porque vocês vão fazer uma carreira um pouco mais larga, uma carreira mais apertada. Então, é fazer, repetir, desfazer, faz de novo, tá bom? Porque é importante que vocês façam todas as carreiras com a mesma largura, né? Se os seus pontos forem mais apertadinhos, fazer todas as carreiras com pontos apertados. Se os seus pontos forem mais frouxos, fazer todas as carreiras com pontos mais frouxos, porque senão não fica retinho, tá bom? Vou mostrar aqui a diferença para vocês, ó. Nossas 10 carreiras de meio ponto alto e nossas 10 carreiras de ponto baixo. Olha como dá diferença nos pontos, olha. Mas são pontos muito bonitos que vocês já podem fazer as suas primeiras peças através deles, tá? Por exemplo, porta-níquel, porta-moeda. Se você fizer aqui, ó, mais algumas carreiras, ou até assim mesmo, ó, pequenininho, já dá aqui para você fazer, ó. Você dobra aqui ao meio, certo? Faz a costura aqui nas laterais e já tem basicamente uma bolsinha aqui, tá vendo? Aí é usada a criatividade, é ver gráficos, né? E também acompanhar o nosso canal, que a gente vai estar postando passos a passos aqui, passo a passos aqui, né? Para vocês estarem fazendo, aprendendo, fazendo suas peças, né? Fazendo seus trabalhos em crochês. Mas olha, fica muito bacana, são pontos básicos, mas essenciais no crochê, e através deles a gente faz muitos outros, tá bom? Então, pega aí firme, treina bastante, faça o ponto correntinha, que é a base, ó, para todos os outros pontos. Você sempre vai precisar fazer o ponto correntinha, certo? E pois ele é a base, né, para os outros pontos, né? Seja em trabalhos retangulares ou quadrados, né, como esses aqui, ou em trabalhos redondos. Trabalhos redondos você pode estar substituindo as primeiras correntinhas ali, a primeira carreira base, né, que eu chamo de carreira base, de correntinhas pelo anel mágico, né, que vocês vão estar aprendendo aqui nos próximos vídeos com a gente. Ou também fazer correntinhas. Então, as correntinhas são a base para quase todas as peças. Assim como esses pontos aqui, vai ser muito difícil você fazer alguma peça em crochê, algum trabalho em crochê e não usar esses 4 pontos que a gente mostrou aqui para vocês, que é o ponto corrente ou correntinha, que é o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto, tá? Tem trabalhos que vão misturar os pontos e tem trabalhos que vocês vão fazer todos
com um desses pontos, ou com um ponto diferente, mas partindo desses aqui, pois eles são realmente essenciais para o crochê. Agora, deixa aquele joinha aqui nesse vídeo, né? Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho, pois assim você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu comentário aqui também embaixo. O que você achou dessa videoaula? Tá conseguindo fazer os pontos? Tá sendo fácil? Tá sendo difícil? E quais suas dúvidas? O seu comentário é muito importante para mim. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!